Então, nós vamos começar a falar, nessa nossa conversa de hoje, a respeito da estrutura geral da anamnese e do exame físico. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é exatamente isso aqui. O que é a história e o exame físico, né? O que significa, então, a anamnese? O que é a anamnese? Então, o conceito de uma anamnese é o conjunto de informações obtidas pelo médico por meio de entrevista previamente esquematizada. E ali, em vermelho, aparece uma coisa: a anamnese é o protagonista do diagnóstico. De verdade, vocês vão aprender ao longo da vida de vocês que a coisa mais importante para que se possa fazer um diagnóstico é exatamente ter as informações adequadas. Dentro de uma esquematização previamente realizada, não realizada entre você e o seu paciente, mas realizada de uma maneira universal, né? Você conversa com o seu paciente e começa a extrair todas as informações que aconteceram para ele, do que aconteceu com ele. Esse é a conversa com as pessoas diretamente envolvidas com aquele crime. Você pega as informações daquilo que aconteceu em outra situação com ele. Digamos, exames antigos que ele fez, outros atendimentos, né? Isso, digamos, são as pessoas indiretamente relacionadas ao crime. E, por último, ele ia para a cena do crime. Vamos dizer que isso seja o exame físico do nosso paciente. Dadas essas informações de antecedentes do que aconteceu propriamente dito e daquilo que a gente achou na cena do crime, nós vamos ser capazes de descobrir quem foi o assassino, ou seja, qual é a doença que esse paciente tem. E é rigorosamente isso que a gente faz, na verdade. Essa entrevista ela é previamente esquematizada por vários motivos, né? Primeiro, para que seja possível para qualquer pessoa entender aquilo que você está falando em uma sequência adequada. Segundo, para que você não esqueça de fazer nada na hora que vai fazer essa investigação. Não deixa de ser uma investigação, né? A coisa feita de maneira repetida sempre faz com que a gente não deixe de passar por determinadas etapas. Não se esqueça de passar. Eventualmente, a gente está conversando com alguém sobre um assunto e aí esquece de fazer alguma coisa ou de falar alguma coisa. Aí, de repente, fala, não, mas espera aí, aquela coisa lá atrás e tal. Então, isso que a gente tenta evitar, né? E essa esquematização toda que é feita também visa a uma outra coisa, visa a reprodutibilidade daquilo que a gente está fazendo. De verdade, quando vocês tiveram aula com o Sidney de como fazer um trabalho científico, como avaliar um trabalho científico e coisas do gênero, na verdade, o que vocês faziam naquele momento era criar uma coisa muito semelhante a isso, né? Para que aquilo pudesse ser, que houvesse uma reprodutibilidade e uma confiança maior. E é importante também que a gente entenda, isso é legal já vocês terem em mente, que todo e qualquer documento médico produzido por vocês, e esta anamnese é um documento médico, ele é feito não para vocês entenderem, tá? É feito também para vocês, mas não para vocês exatamente. É feito para que outra pessoa possa ler e entender exatamente o que aconteceu naquele momento. Então, vamos falar especificamente de como é que isso é feito, né? Eu disse para vocês já que é o momento mais importante para estabelecer o diagnóstico, né? Eu diria até para vocês, mais do que isso um pouco, eu chego ao ponto de falar, e é comum eu repetir isso, que praticamente não existem diagnósticos difíceis. Existem anamneses mal feitas. Isso é uma coisa que vocês podem guardar para o resto da vida de vocês. Se vocês olharem para trás, mesmo com os diagnósticos difíceis de doenças que vocês viram ao longo da vida de vocês, vocês vão ver que as informações estavam ali. Vocês só não foram capazes de perceber o que era. Isso era muito comum. Na época que eu trabalhava, por exemplo, em terapia intensiva,
Era comum chegar, ter um paciente que a gente via que estava quadrado, que não andava, a coisa não se resolvia, e teoricamente ele estava fazendo aquilo que era para ser feito. Eu falava, não, espera lá, vamos rever esse negócio. Aí começava a reconversar, ou com o paciente quando ele estava acordado, né, porque em terapia intensiva às vezes o cara não está, ou com a família, revia exames, revia tudo, e não raramente eu descobri um diagnóstico errado. E na hora que a gente acertava o diagnóstico, o tratamento ia mais fácil. Porque, na verdade, o tratamento pode parecer heresia isso que eu vou falar, mas tratamento é muito receita de bolo, sabe? É muito o que vale em cada época, o que você tem disponível, o que cientificamente é verdadeiro naquele momento, que pode não ser a mesma coisa que daqui a um ano, daqui a 2 ou daqui a 10. Né? Mas não, o diagnóstico não, ele continua sendo o mesmo. Então, a gente estabelecer o diagnóstico certo é a parte mais importante para o sucesso daquilo que você pretende com o seu paciente. Além disso, é o início da relação médico-paciente. É uma coisa muito importante, sabe? Eu diria para vocês que os pacientes de vocês não vão ter a menor ideia se você sabe ou não do que você está falando. O que você vende para os seus pacientes, se é que a gente pode usar essa expressão, é a sua imagem, é a confiabilidade daquilo que você está falando. Isso só vai acontecer de maneira efetiva se houver uma boa relação médico-paciente. Não sei se vocês já ouviram falar de efeito placebo, certamente já ouviram, mas uma quantidade imensa de condições, o paciente melhora independente de estar usando ou não o remédio. Apenas pela ideia de que ele está sendo bem tratado. Apenas a confiança naquilo que está sendo feito já melhora várias situações médicas. Também é importante isso, porque se você tiver a ideia exata do que está acontecendo, você orienta todos os procedimentos médicos a serem feitos com seus pacientes. Inclui-se aí exames e terapia, seja ela clínica e seja cirúrgica. E esta anamnese sempre tem que ser acompanhada do exame físico. Isso é uma coisa muito importante. Lamentavelmente, hoje em dia, a gente está vendo médicos que a cada dia mais não encostam no paciente, não examinam, não precisa fazer um super exame físico e hiper completo em todo mundo. Existem situações muito simples, mas não dá para você ficar sentado na tua cadeira e não examinar um paciente. Isso é uma heresia, sabe? Essas são as etapas da anamnese. Uma pessoa de bom senso conseguiria fazer isso aqui sem nenhum problema. Mas é importante que a gente entenda que isso aqui é uma coisa universal. Isso é verdadeiro em qualquer lugar que vocês fizerem a história de um paciente. Vejam, começa sempre. Acabou faltando aqui identificação, eu não sei exatamente por quê, mas eu vou falar antes para vocês. Por que identificar um paciente? Não significa apenas colocar o nome, telefone, endereço, sei lá, identidade, coisas assim. Apenas para identificá-lo frente aos outros doentes. Significa que a gente tem informações nesse momento de onde ele vive, o que ele faz, né? Onde ele mora, onde ele nasceu, quantos anos ele tem, porque tudo isso é importante. Vamos do mais óbvio para o mais complexo. Primeiro, a gente pensar na idade do paciente. Para uma mesma queixa, você tem diagnósticos prováveis diferentes de acordo com a idade. Né? Diagnósticos, eventualmente, muito diferentes. Então, tem que ter isso. Por que perguntar o sexo do paciente? Porque, independente de qualquer coisa, o sexo biológico determina a existência de algumas doenças. Né? Seja lá qual for a preferência, qual for a orientação, sei lá, a motivação de um paciente, um homem sempre poderá ter câncer de próstata, independente de qualquer coisa. Né? E uma mulher, câncer de mama, a não ser que faça mastectomia, e por aí vai. Né? Então, o sexo define algumas coisas. Certas doenças são muito mais prevalentes no sexo masculino do que no feminino. Tá?
numa época dessa que a gente vive, de muita liberalidade, muita polêmica por esse tipo de identidade de gênero, qualquer coisa que o valha, a gente não pode cair nesse momento numa questão de tornar todas as pessoas iguais, botando, em vez de masculino e feminino, colocar um X como se todos fossem iguais, porque temos que lembrar que biologicamente eles são diferentes. E essa diferença, gosta ou não, ela vai se manter para sempre. Né? O que a gente tem é que ter o mesmo respeito com todo mundo, independente de qualquer que seja a sua preferência. Então, essa é a questão do sexo. A outra questão da raça passa também por uma questão parecida, que todos devem ser respeitados, mas, queira ou não, uma pessoa da raça branca nunca terá o diagnóstico de anemia falciforme. E por aí vai. Existem coisas que são próprias de algumas raças. É a questão biológica, é a questão genética de cada um. E a identificação passa, por exemplo, pelo trabalho dessa pessoa, e eu não vou tratar melhor alguém porque é diretor da empresa do que o outro que é faxineiro. Não. Eventualmente, o diretor da empresa tem uma exposição profissional que é completamente diferente do faxineiro. Então, a identificação é importante. Também é importante o que ele faz na vida dele, porque talvez ele tenha um trabalho burocrático e, de repente, você tem alguma coisa que parece uma lesão por um movimento repetitivo. Né? E, eventualmente, esse cara faz esse movimento repetitivo por alguma coisa de lazer dele ou por um hobby. Então, tem que entender a vida dele como um todo. De onde ele nasceu, doenças endêmicas existem numa região, não existem em outras. Né? Então, tudo isso está na identificação do paciente. Depois a gente passa para a queixa principal. O que é a queixa principal? A queixa principal, por definição, é algo que deve vir, inclusive, com a forma como o paciente fala, com a linguajar dele. Então, se ele disser para vocês, por exemplo, que ele está com dor no estrambo, é isso que vocês vão colocar na queixa principal. Dor no estrambo, seja lá o que for estrambo. Estou com pingadeira. Ok, pingadeira. E nada mais será colocado. A partir de então, a gente passa para a história da doença atual. E nessa história da doença atual, existem duas etapas aí a serem feitas. A primeira, a anamnese dirigida, e a segunda, a livre relato. Isso eu não vou perder muito tempo explicando, mas, enfim, uma primeira fase no qual você deixa o paciente falar aleatoriamente e uma segunda na qual você dirige aquelas informações. Normalmente, na primeira fase, você vai anotando alguns tópicos para depois você perguntar para ele o que aconteceu. Né? Só que aí, daí em diante, né, vocês vão transcrever todas aquelas informações, todas aquelas que vocês entenderem como importantes, usando sempre termos técnicos. Agora não vai ser mais estrambo, nem será pingadeira, será aquilo que o linguajar médico indica para vocês, a não ser que não haja como você colocar a linguagem que discutir. Né? Então, isso é a ideia geral do que é a história da doença atual. Sempre no que está acontecendo agora. Mas lembrem que é uma progressão. Então, se a doença começou, sei lá, há 2 anos, ele começa a história contando o que aconteceu há 2 anos. Começou há 10, e por aí vai. Depois disso, nós temos o que a gente chama de história patológica pregressa. Né? As doenças crônicas e drogas, por exemplo, usadas para o seu tratamento, cirurgias que o paciente fez em algum momento, né, com desfecho ou complicações. Né? Não adianta dizer que ele fez uma cirurgia de amígdala, simplesmente você está entendendo que não aconteceu nada, mas de repente ele aprendeu, ele teve reação adversa a anestésico, ele teve complicações operatórias, e tudo isso muda aquilo que você vai fazer com o seu paciente. Então, organizar isso aqui dessa forma me parece imprescindível para poder ter um sucesso mais para diante. Depois, a história fisiológica, que, por exemplo, na perspectiva de nós que trabalhamos com adultos, não tem tanta importância assim. Mas, para quem trabalhará com crianças, isso aqui é fundamental. Né? É muito importante para a doença, não apenas para a genética, mas para crianças também.
né? Então, é importante saber crescimento, desenvolvimento, isso tudo é muito significativo. Mas, agora, saber do funcionamento orgânico habitual é uma coisa importante, porque, eventualmente, algo que para vocês possa parecer normal não é para um paciente. Então, por exemplo, imaginem que alguém chega para você e fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu estou evacuando todo dia. Você fala, poxa, isso não tem nenhum tipo de problema quanto a isso, né? Qual é a nossa tendência? Falar assim, olha, você não tem doença nenhuma, pode ir embora. Mas espera lá, talvez esse paciente, ou essa paciente, porque constipação é mais comum em mulher, né? Talvez ele evacue habitualmente uma vez a cada 5 dias, seja o normal dessa pessoa. E quando ela passa a evacuar todos os dias sem uma causa aparente, sem mudar nada na vida dela, ora, isso deve ter algum problema funcional, alguma modificação, pelo menos funcional, existe nesse paciente. Eu costumo dizer que o melhor médico para um paciente é o médico dele. É um médico que acompanha ele há muitos anos. E isso aqui nada mais é do que uma forma de você tentar conhecer o paciente sem ter passado anos e anos ao lado dele. É a forma de você saber o que acontece na vida dele, quais são os antecedentes. E aí adiante vem a questão dos hábitos pessoais. Nós vamos abordar alguns deles aí em aulas durante o semestre. Por exemplo, etilismo. Se o paciente bebe, o quanto bebe, tem tantas doenças relacionadas a álcool por aí. Tabagismo, então, nem se fala, né? Tabagismo é uma das principais causas das doenças neoplásicas no mundo. Se nós pensarmos ainda em doenças do aparelho respiratório, então, imagina só quanta coisa o tabagismo está envolvido. E de uma maneira geral, essas coisas, etilismo, tabagismo, eles devem ser mensurados. Tabagismo, ok, vai fazer mal qualquer cigarro que você bote na sua boca. Tá? Qualquer um, não importa quanto. Mas, por exemplo, álcool, em pequenas quantidades, pode ser até benéfico. Está aí o grande exemplo do paradoxo francês, né? No qual pessoas que ingeriam quantidades de vinho tinto tinham um perfil metabólico muito melhor do que as que não ingeriam. E aí, enfim, qualquer dia eu converso melhor do paradoxo francês, porque tem que ficar discutindo aqui durante algum tempo. Mas o etilismo em pequenas doses pode ser benéfico para o paciente. Agora, o tabagismo não. Mas tudo isso, de qualquer forma, tem que ser mensurado, porque, voltando ao etilismo, se for aquela dose pequenininha, ótimo, isso é bom para ele. Mas se for uma dose grande, não é bom, é ruim. Então, você tem que entender, se situar. O próprio tabagismo, no qual eu disse para vocês que nenhum cigarro é aceitável, né? Existem cargas tabágicas que correspondem a um risco maior ou menor para determinadas doenças. Né? Embora qualquer fumo seja um fator de risco, por exemplo, para o desenvolvimento de câncer de pulmão, câncer de boca, câncer de bexiga e por aí vai, né? Uma pessoa que tem uma carga tabágica pequena, a chance dela ter enfisema pulmonar é muito pequena. Então, a gente tem que mensurar essa coisa. A carga tabágica, por exemplo, é uma unidade que é igual ao número de maços que ele fuma por dia vezes o número de anos. Dá uma variável chamada maços ano, a carga tabágica. Não é o número de maços por ano, é maços ano, é uma unidade, uma coisa vezes a outra. A atividade desportiva também é importante saber se esse paciente tem ou não, né? E aí o Cavazov vai gostar de ouvir disso, né? Porque a atividade desportiva é importante para todo mundo, seja lá o quanto essa atividade for executada. Alguma é melhor do que nenhuma. Também as histórias familiares são importantes, tanto para doenças crônicas familiares, doenças infecciosas, doenças genéticas. Saber de que os pais desse paciente faleceram. Né? Não dá para você pegar um cara de 70 anos e perguntar se a mãe dele ou o pai dele tem saúde.
certamente, muito provavelmente, eles já faleceram. Então, é importante saber de que eles faleceram, né? Saber o que irmãos têm. Tem toda essa questão familiar é importante para a gente estabelecer não obrigatoriedade de ter alguma doença, mas sim probabilidades maiores ou menores de ter alguma coisa. Eu não sei se vocês estão percebendo, e se você já não tem isso na cabeça, era bom ter, que medicina não é a ciência exata. Nós estamos o tempo todo cruzando probabilidades para um lado e para o outro. Bom, e depois dessa sistematização toda do exame físico, desculpem, da história do paciente, da anamnese, eu queria falar que o exame físico também tem uma regra semelhante. Para fazer o exame físico de um paciente, eu também tenho etapas bem estabelecidas. Do mesmo jeito que na anamnese, talvez alguém com muito bom senso consiga fazer todas aquelas perguntas e organizar com uma redação boa para qualquer um entender, aqui no exame físico pode ser alguém pode ser que alguém tenha essa mesma capacidade. Mas, novamente, para a gente não errar, para não deixar de fazer nada, a gente divide o exame físico em algumas partes. E a primeira grande divisão é fazer o exame físico geral e o exame físico dirigido, né? Ou talvez fosse mais interessante aí a palavra geral versus segmentar. Como é que é feito esse negócio? Primeiro, o exame físico geral é olhar para a pessoa de uma maneira geral, ter ideia de como é que ela tem, que cara que ela tem, de que maneira ela se comporta. Isso porque tem várias doenças, que eles têm uma característica física tão incomum que parece até que os pacientes são parentes, sem, na verdade, nunca terem se visto, ou não pertencerem nem de longe à mesma família. O exemplo mais fácil de vocês capturarem é, por exemplo, portadores de síndrome de Down. Depois desse exame geral, que inclui também coisas assim simples, segmentares, né, como, por exemplo, verificar a pressão, ver altura, ver peso, né, essas coisas, mais temperatura, são coisas mais simples. Você começa a fazer o exame segmentar do paciente. E, normalmente, o exame segmentar ele não é feito exatamente por partes do corpo, e sim por sistemas. Então, se eu vou examinar o sistema cardiovascular do paciente, eu vou fazer a ausculta cardíaca dele, vou examinar a região precordial, né? E, junto com esse exame, eu vou palpar os pulsos dele, né? Que não entrarão na hora... pelo menos isso no meu entender, né? Não é o momento que você vai examinar a mão, vai examinar o braço do paciente, você vai verificar a parte cardiovascular pertinente ao membro superior, ou ao membro inferior, também a mesma coisa. De verdade, é preferível que você examine ele como achados em comum para uma determinada condição. E depois, quando for, o que não quer dizer que você não vai deixar de examinar o resto do corpo. Tá? Todo o corpo deve ser examinado e deve ser em segmentos, eu diria em blocos relacionados com determinadas funções corpóreas. Por exemplo, o exame cardiovascular, o exame do aparelho respiratório, o exame do abdômen, por aí vai. Exame neurológico. Aliás, o exame neurológico é importante que se diga. Ele foge muito dessa regra que eu vou dizer agora para vocês. Tá? Ele tem etapas muito próprias e eu diria para vocês que o exame neurológico de todas as partes do exame físico é aquele que mais depende da anatomia, né? Mas o exame físico, de uma maneira geral, é dividido em inspeção, percussão, palpação e ausculta. Tem essas 4 etapas. A inspeção é uma olhada, de uma maneira geral, no paciente. A percussão é bater no paciente. Vê que eu não estou falando de brigar, tá? Por favor. É percutir, fazer um impacto no paciente para saber o som que aparece dessa percussão. São informações muito importantes. Eventualmente, você pode
para um mesmo exame físico, 2 pacientes ser igualzinho à exceção da percussão, que diferencia exatamente uma coisa da outra. Vou dar um exemplo claro aqui. Se você tiver um paciente com derrame pleural, que significa ter líquido na cavidade pleural, e outro que tem ar na cavidade pleural, que nós chamaremos de pneumotórax, o exame físico é rigorosamente igual. Só que um você percute, o som é maciço. E o outro você percute, o som é timpânico. É como se eu batesse em algum anteparo e quisesse saber se aquilo é oco ou se é maciço. É mais ou menos assim a lógica, sabe? Então, a gente percute o tórax do paciente, percute a articulação, eventualmente, percute tendão. Essas pancadas, essas batidas no paciente fazem parte do exame físico. Como também faz parte palpar, colocar a mão, ver se aquilo é duro, se é mole, se tem alguma coisa que parece ser líquido, né, que flutua. Se você consegue palpar um órgão, assim, por exemplo, palpar o fígado do paciente. Né? E, por último, você pega o estetoscópio e faz a ausculta do paciente. Essas etapas aparecem no exame segmentar de praticamente todas as áreas do corpo. É o jeitão que você examina a maioria das partes do nosso corpo. E onde é que entra a anatomia nessa história? Olha, se eu percutir uma área onde tem um estômago, né, se eu percutir aquela parte mais alta do lado esquerdo do nosso abdômen, eu imagino que tenha um som diferente do que se eu percutir a parte mais alta do lado direito do nosso abdômen. Você já conhece o nome anatômico dessas áreas, né? Se eu percutir o hipocôndrio esquerdo no paciente, eu espero que ali esteja o estômago dele e vai me dar um som típico de estômago, né? Típico de uma bolsa cheia de ar, que nós vamos chamar de som timpânico. Já se eu percutir o hipocôndrio direito, eu espero que ali esteja o fígado, um órgão maciço. E quando eu percutir, tem que ter um som que seja típico de órgãos maciços, típico do que a gente chama de maciçez. Para isso, eu preciso saber a anatomia das regiões, eu preciso saber o que tem em cada área. Eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso entender quais órgãos são móveis. Por exemplo, porque em decúbito dorsal eu posso ter uma relação anatômica que me induza a um exame físico que é diferente em decúbito ventral. E também pode ser diferente no paciente em posição ortostática ou sentado. Né? Efetivamente, tem até algumas manobras de exame físico que você muda a posição do paciente para perceber melhor uma coisa ou outra. Né? Eu tenho certeza que o Cavazós já examinou pacientes, aí ele quer ouvir melhor os fenômenos da válvula mitral e, de repente, botou ele em decúbito lateral esquerdo, porque ele sabia que a ponta do coração fica livre, né? Que ele pende um pouco mais para o lado esquerdo. E aí ele ouve melhor no decúbito lateral esquerdo. Ou ainda, ele quis ouvir um pouco melhor o que acontecia na válvula aórtica ou na tricúspide do paciente e colocou ele sentado com o tórax inclinado para diante, porque os vasos da base se aproximam mais da parede anterior do tórax. E aí me permite ouvir melhor o que está acontecendo ali naquela região. Então, entender a anatomia, nesse caso, é um ponto-chave para você poder examinar o paciente. Né? Outras coisas são importantes, né? Por exemplo, no exame físico. Por exemplo, a anatomia palpatória. É algo que a gente não trabalha muito na UF, mas, por exemplo, você palpa, quando você vai verificar a pressão arterial de alguém, você palpa o tendão do bíceps braquial. Né? Aí palpou o tendão do bíceps braquial, você já sabe que medialmente a ele vai estar a artéria braquial, para que você possa verificar a pressão arterial, mas você palpou aquele tendão. Isso é uma anatomia palpatória. Quando você vai avaliar um paciente para ver se ele tem hérnia inguinal ou não, você palpou uma parte do canal inguinal, a abertura externa dele. Então, isso
É importante. Também é importante você se entender cada proeminência do seu corpo se corresponde a que órgão anatomicamente falando. Né? Se você olha para uma grande proeminência aqui nessa região do início da transição do tórax para o pescoço, na verdade, você entende que isso aqui é um osso e que isso é a clavícula. Né? E que aqui é a extremidade medial da clavícula, aqui é a extremidade lateral, aqui é o acrômio, aqui é a extremidade external. Então, tudo isso se refere à anatomia de superfície. Além, óbvio, da anatomia topográfica, pois você examina, sei lá, o flanco esquerdo de um paciente. Ora, o que é que eu estou examinando ali? Nesse momento, eu não estou pensando em examinar o cólon descendente ou examinar, por exemplo, o rim. Especificamente, eu não estou examinando o aparelho urinário ou o aparelho digestório. Eu estou palpando o flanco esquerdo. Então, eu tenho que entender o que tem no flanco esquerdo, independente de que aparelho a gente esteja falando. Né? O exame neurológico eu já comecei a falar, né? É importante aí toda essa questão, entender que um achado ele é típico da lesão de um órgão ou de outro, entender, porque na neurologia, vocês vão entender bem isso quando estiverem um pouco mais adiante no curso de vocês, é extremamente importante um negócio que nós chamamos de diagnóstico topográfico. Para uma paralisia, por exemplo, de um determinado órgão, você tem pelo menos umas 5 ou 6 topografias completamente distintas para causar um mesmo sinal e sintoma. E aí, qual exame você vai fazer ou em que lugar você vai procurar a doença? Entenda que você tem que ir juntando todas as coisas, né, todas as informações, para montar um quebra-cabeça e saber aonde procurar. Você tem uma paralisia na mão, na face do paciente, por exemplo, eu vou procurar isso aonde? No nervo facial ou eu vou procurar na cápsula interna ou no córtex cerebral? Lugares completamente diferentes. Ou eu vou procurar na glândula parótida? Entendam que a anatomia ela guia vocês para esse tipo de coisa. E em neurologia, então, o diagnóstico... eles não usam a palavra anatômico, eles usam a palavra topográfico. É extremamente importante. É importante, mesmo que ele não te diga o diagnóstico, que ele diga apenas aonde é o problema. E daí vem o guia para isso. Tá? Então, olha só, daqui em diante eu coloquei apenas uma parte de uma das aulas que nós vamos ter, né, que é a aula, se eu não me engano, de câncer de próstata, está escrito ali em cima. Né? E reparem como é que a coisa vai ser organizada para vocês. Eu começo a aula mostrando exatamente isso aqui. Olha. Fulano de tal, né? FDT, 71 anos, branco, do sexo masculino, naturalidade, tal, residência, o que é que ele faz. A queixa principal dele, na verdade, é nenhuma, né? Exame de sangue alterado, e aí mostra a história dele ali embaixo. Depois a gente falará dos antecedentes, hábitos pessoais, história familiar, história fisiológica, e, por fim, começaremos a examinar o nosso paciente. E aí eu começo a dizer o que ele tem em cada momento do seu exame físico. Tá? Depois o exame segmentar. Tá vendo? Exame do abdômen, região inguinal, aqui antes, né? Exame do tórax, exame cardiovascular. A ectoscopia, acabei não falando essa palavra para vocês, né? Ectoscopia, a etimologia da palavra nos remete a olhar por fora, né? Que, na verdade, é olhar o paciente como um todo, aquilo que eu falei para vocês, né? Ver o faces, ver se ele está bem, se está mal, se está sonolento, se está acordado, é o jeitão dele, né? E depois passa para o exame segmentar, como a gente está vendo aqui, até terminar no toque retal, neste caso aqui, né? Que é um exame de próstata. Então, eu espero ter com isso dado um guia de como a gente vai funcionar e vocês entenderem a importância dessas informações que certamente vai ser interessante para vocês para o resto da vida. Tá? Eu não tenho dúvidas disso.